E aí, meus amores, minhas amoras, vamos continuar o estudo da reta aí agora, falar de equação reduzida da reta. Nós já estudamos a equação geral da reta, agora vamos trabalhar a equação reduzida. Na equação geral da reta, nós encontramos uma reta, a equação dela a partir de 2 pontos, né? A equação geral da reta nós encontramos a partir de 2 pontos dados. Existe uma outra forma de encontrar, de determinar uma reta, que é o seguinte: eu tendo um ponto e eu sabendo a inclinação da reta, ou seja, o ângulo que essa reta forma com o meu eixo X. Tá legal? Tem esse formato aqui e a equação reduzida da reta ela é assim, olha, dada dessa forma: y igual a mx mais n. Vamos entender cada item aqui, olha. Bom, eu vou considerar primeiro aqui, bem nesse cruzamento aqui, olha, da reta com o eixo y, bem nesse cruzamento aqui, a gente entende que o x é igual a zero, certo? O x ele é numerado, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse ponto aqui, olha, o x é igual a zero. Então eu vou chamar aqui, olha, esse ponto aqui, vou colocar as coordenadas dele de 0 e n. Beleza? O meu y é n, tá? Que é o n dessa fórmula aqui. Sempre que a gente tiver uma equação reduzida da reta, esse n aqui é onde a reta cruza o eixo y. Beleza? E o n? Bom, como então eu consigo definir uma reta só com um ponto e o ângulo dela, a inclinação dela? Através da tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo aqui, tá? Eu vou chamar ela de m. Vou chamar a tangente de m. Então, o y, a equação reduzida da reta seria assim, ó. Y é igual ao tangente de alfa vezes x mais n. Como eu chamei essa tangente desse ângulo de m, aí ela vem para esse formato aqui. Então, y é igual a m vezes x mais n, tá? E como a gente entende que isso aqui que está multiplicando o x é a tangente do ângulo, ou seja, que define essa inclinação, tem a ver com o ângulo, com a inclinação da reta, nós chamamos o m, então, olha, de coeficiente angular. E o n de coeficiente linear. Beleza? O m é coeficiente angular, o n é coeficiente linear. Tem algumas situações aqui, olha, quando acontece isso. O meu m, se ele for maior que zero, se o meu m for maior que zero, ou seja, se o meu m aqui for positivo, o formato da minha reta é esse, ó. A inclinação da minha reta é nesse sentido aqui. E o meu ângulo, aqui o meu ângulo alfa, ele é maior que zero, menor que 90 graus. Tá legal? Se o meu m for negativo, o meu ângulo alfa é maior que 90 graus e menor que 180. E ele tem essa inclinação aqui, então. Tá? E há também duas situações particulares que são as seguintes. Quando a minha reta é paralela ao eixo y, eu não consigo usar a equação reduzida da reta. Por quê? Porque ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. E não existe tangente para ângulo de 90 graus. Então, eu não consigo usar a minha equação reduzida da reta nesse caso aqui. E quando a minha reta ela é paralela ao eixo x, quando ela é paralela a x, meu ângulo é 0 graus. Então, meu m é igual a 0. Tá legal? Nessas duas situações, então, tem essas particularidades aqui. Beleza? E agora, uma outra condição aqui, uma outra situação. Olha, nós já aprendemos a resolver lá, definir uma reta quando tem 2 pontos, beleza?
aprendemos a definir uma reta com coeficiente angular e coeficiente linear. E tem uma outra situação aqui, quando eu tenho o coeficiente linear e um ponto. Mais uma vez, eu não vou ser teórico aqui, eu vou chegar só a explicar como vamos resolver isso aqui. Quando eu tenho o coeficiente angular e um ponto, tenho coeficiente angular e um ponto, o que eu faço? Olha, eu pego o x, o y desse ponto, menos o y desse outro ponto aqui, olha, tá? Faço assim, esse y menos esse y aqui, y menos o y0, é igual, é parecido com a equação reduzida da reta, tá? É igual a m, que é a tangente desse ângulo, vezes x menos x0. Tá legal? Então, para eu resolver isso aqui, nesse formato aqui, ficou feio esse final. Tendo um ponto e o coeficiente angular, eu faço dessa forma. O y menos y0 é igual a m vezes x menos o x0. Vamos fazer um exercício para entender melhor isso aqui, então. Tá? Bom, eu tenho aqui um coeficiente angular, tá? Tenho o coeficiente angular, que é tangente de 45 graus. Esse alfa aqui é 45 graus, tá? Então, tangente de 45 graus. E eu tenho um ponto, menos 1 e 2, esse meu ponto. Eu quero saber se esse ponto aqui pertence a essa reta. Se esse ponto B pertence a essa reta. Então, como eu vou fazer? Olha, y menos y0. Ou seja, eu vou pegar esse menos esse. Tá legal? 2 menos 3 é igual. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, olha, m, o meu m, que é a tangente de 45 graus, é igual a 1. Vezes x menos x0. X menos x0, que é 0. Beleza? Então, 2 menos 3 é menos 1. Igual a 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Ou seja, se eu passar ele para cá, vai ser menos 1 mais 1 igual a 0. E isso aqui, então, está correto. Portanto, esse ponto aqui pertence a essa reta. E assim, a gente entendeu como utiliza essa fórmula aqui, olha. Quando eu tenho coeficiente angular e um ponto dado. Beleza? Assim, olha, eu tenho 3 formas de determinar uma reta. Quando eu tenho coordenadas de 2 pontos, eu uso a determinante. Beleza? Quando eu tenho os coeficientes angular e linear, eu uso a equação reduzida da reta. E quando eu tenho o coeficiente angular e um ponto, a coordenada de um ponto, eu uso essa forma aqui para determinar a reta. Turma, é isso. Vamos estudar, vamos fazer exercício, que a gente vai ficar craque nesse negócio aqui, beleza? Não esqueçam disso aqui e bola para frente, vamos arrepiar. Um abraço, até a próxima.